Seja bem-vindo a Metafisicamente. Você já se perguntou o que é o mundo? E o porquê estamos aqui? Já se perguntou quem é você realmente? De onde nós viemos? E para onde iremos após a morte? Qual o sentido da vida? Evolução, o geoantropocentrismo, o heliocentrismo e o Big Bang são peças do jogo de uma elite, o topo da pirâmide. O porquê nos escondem? Deus. Desde as mais antigas eras, o sangue é derramado. A guerra entre a semente da mulher contra a semente da serpente ainda não teve fim. Desde então, o mal adoeceu a natureza. Desde a era antiga, a manipulação das espécies com a hibridização. Mistérios antigos por toda a Terra nos ocultam a energia livre, abrem-se portais. O engano espacial. Ergue-se a globalização. Tecnologia e informação se multiplica. Manipulação genética. E o transhumanismo, a abominação desoladora, quer aceitar-se no templo do espírito. Venha, te darei a revelação. Deus existe? Esta é uma pergunta crucial que separa 3 grupos de pessoas no mundo. Ao longo da história, há aqueles que reconhecem a existência de uma mente inteligente no universo em si, e sobre a própria existência da vida, da qual ela fecha os seus olhos e medita e sente Deus vivo e real dentro de si mesma. Há aquelas que ao longo da história têm dúvidas quanto ao funcionamento do universo e do próprio sentido da vida. Pessoas das quais muitas vezes seguem seus cotidianos, estagnadas aos sistemas da vida vazia que lhe doutrinaram, presas a dogmas, materialismo e a futilidades. E há um grupo em especial que nega todas as evidências, provas e coisas que mostram claramente a existência daquele que chamamos de Deus. Propõe o universo ter apenas surgido por um acaso e usam as leis universais conhecidas pela ciência, do qual muitas vezes passam esse conhecimento de maneira deturpada, visando controle, pois a ignorância do povo dá poder aos senhores do mundo.
Usam todo o conhecimento e tecnologia para explicar tudo, mas sem dar os créditos ao autor da vida. Escondem quem é Deus, o que é Deus e onde está Deus. A origem. Se um dia, ao andar por um campo e se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo testifica a existência de um desenhador inteligente. A existência de Deus se encontra em todas as culturas espalhadas pelo mundo. Para céticos, imaginam que Deus foi apenas fruto de suas mentes primitivas. Mas há provas que o ser humano de antes possuía mais conhecimento em muitos aspectos que o ser humano de hoje. Mesmo nas culturas antigas, percebemos que o ateísmo não se faz presente. Entre Deus e deuses, os homens sempre se mostram conhecedores da divindade suprema. Seja nos personagens míticos ou seja na natureza, Deus sempre esteve presente. Pois a pseudociência e o sistema sempre tentam colocar que o homem de antes era apenas como simples animais do meio ambiente, de forma que rebaixam e escondem quem somos, de onde viemos e qual o sentido da vida neste mundo. Através daquilo que chamo de trindade do cientificismo, com o Big Bang, com o caos gerando a vida numa obra do acaso, com o heliocentrismo e a falsa força chamada de gravidade, para esconder o universo elétrico e o eletromagnetismo em ação, e o evolucionismo para esconder a mão divina mais próxima da humanidade e da criação. Tudo isso para promover o esvaziamento espiritual das pessoas, tirar Deus da equação da vida. A teoria da evolução não pode ser provada de maneira científica, muito menos de maneira racional. Não há presença de elos perdidos de símios que se transformaram nos homens de hoje em dia. As mitologias apresentam muito mais realidade do que a fantasia da evolução. É intrínseco ao nosso Criador. A mente não inventou a Deus, mas Deus deixou na mente o alcance de conceber a existência daquele que projetou a própria mente. Pois tudo no universo é elétrico, o que é possível constatar de maneira experimental e empírica a existência daquele que chamamos de Deus. Energia, frequência, vibração e movimento. O Toros, a geometria sagrada. E a mente divina é energia, e essa energia se manifesta em padrões. É incrível como sequência de Fibonacci, proporção áurea e padrão fractal demonstram e provam inegavelmente o desenho inteligente, que não é um acaso. Estes padrões possuem uma estrita relação, conhecido como sequência de Fibonacci. Recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de Pisa. Essa sequência aparece em configurações biológicas, como por exemplo, na disposição dos galhos das árvores, ou das folhas em uma haste, no arranjo do cone da alcachofra, do abacaxi, ou no desenrolar da samambaia, em conchas, nas ondas e em toda a natureza e fractais, de maneira micro ao macro em todo o universo.
Individualidade é a marca de qualquer artista, desenhador ou arquiteto. Cada um deseja para suas criações a qualidade e os detalhes que os separa dos demais. Na natureza, podemos ver plantas e animais que possuem padrões, ciclos perfeitos em inteligência, que podem ser demonstrados que a criação jamais é um acaso. Os homens naturalmente têm essa individualidade. Suas impressões digitais, por exemplo, nos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, é um exemplo disso. Nenhuma impressão digital é igual a outra. Cada coisa que pegamos ou tocamos, que temos contato, é marcado com pequenas imagens, revelando para qualquer que veja quem esteve ali. A dança das abelhas. Aristóteles documentou o intrigante comportamento das abelhas, como aquele que a colônia coordena a atividade de suas operárias. O que parece ser um amontoado de abelhas, pode ser na realidade um inteligente comportamento das abelhas. Quando uma abelha descobre uma nova fonte de alimentação, como um campo florindo, ou um lugar artificial elaborado por cientistas, algo interessante acontece. Alguns minutos depois, outras abelhas chegam ao mesmo local. Elas não viajam em grupo. Cada abelha encontra a fonte de alimentação individualmente. Como podem estas abelhas que não conhecem previamente o lugar, subitamente chegarem com precisão ao local onde está o alimento? É possível que os insetos se comuniquem entre si? Para responder esta questão, o biólogo australiano Carl von Frisch desenvolveu uma série de experimentos nos anos 40. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia reproduziram os experimentos deste pioneiro, usando uma moderna colmeia de observação. 2 alimentadores foram colocados em diferentes direções afastados da colmeia. Em cada local, as abelhas visitantes foram marcadas por pontos de diferentes cores. As diferentes cores usadas em cada estação permitiram que cada abelha identificasse o local que visitou. Outros cientistas antes de von Frisch já haviam observado que as abelhas, ao retornar, tendiam a rebolar rapidamente na forma do número 8, antes de distribuir o pólen e o néctar coletados. Nestes 2 experimentos, von Frisch observou que, ao voltarem de uma mesma estação, as abelhas dançavam de modo diferente daquelas que vinham de outro local. Apesar do padrão em forma de 8 se manter, a orientação da dança era diferente nos grupos. As abelhas que retornavam de um alimentador realizavam uma rotação em relação às abelhas que retornavam do outro alimentador. Incrivelmente, o ângulo feito pelas abelhas era igual ao ângulo formado pela colmeia e os 2 alimentadores. Eis uma pista para desvendar o mistério sobre como as abelhas compartilham a informação sobre a localização de alimento. Através de experimentos mais detalhados, novos aspectos sobre a dança surgiram. A dança expõe 2 ferramentas fundamentais disponíveis para as abelhas. A primeira é a habilidade para enxergar a luz ultravioleta e polarizada, o que permite determinar a posição do Sol. A luz ultravioleta é capaz de penetrar nas nuvens e fumaça. Assim que a luz do Sol atravessa a atmosfera, ela é polarizada quando vista da Terra. Mecanismos como filmes polarizadores, óculos de sol ou os olhos das abelhas podem detectar esta orientação e determinar a posição solar até mesmo quando observada da direção oposta. Isto fornece às abelhas uma espécie de compasso solar, permitindo-lhes sempre conhecer a posição do Sol no céu. Todo o meio ambiente das abelhas parece estar apontando para o Sol. Além deste compasso solar,
As abelhas possuem um acurado relógio interno. Este relógio é suficientemente preciso para permitir que as abelhas constantemente avaliem a nova posição do Sol no céu. Assim, uma abelha pode conhecer a atual posição solar, mesmo que fique muito tempo na escuridão da colmeia. Elas também percebem as mudanças nas estações ou nas latitudes. O ângulo que a abelha dança em relação a esta direção é o mesmo que a abelha deve voar em direção à fonte do alimento. Se uma abelha dança para cima, as outras sabem que encontrarão flores voando na direção do Sol. Se ela dançar 90 graus para a esquerda, as outras saberão que devem voar 90 graus para a esquerda do Sol. Uma abelha voando para o chão indica que as outras devem ir na direção oposta ao Sol. Na medida que o tempo vai passando, as abelhas utilizam seu relógio interno para ajustar-se à localização do Sol, permitindo que as outras abelhas saibam a direção correta do alimento. A região central da dança contém informações sobre a distância da fonte de alimentação. Muito tempo gasto nessa parte significa que a fonte de alimentação está afastada, enquanto que pouco tempo significa que o alimento está próximo. Em geral, a abelha aumenta a dança 1 segundo para cada quilômetro de distância. Quando o alimento está somente alguns metros afastado, a parte central da dança é encolhida, tornando-a quase circular. Para as abelhas, a distância é medida pela quantidade de energia usada para viajar. Uma ventania faz uma abelha dançar, como se o alimento estivesse mais distante do que o real. Novamente, as informações da dança consistem em 1. Na orientação da dança, a qual descreve o ângulo a ser seguido em relação ao Sol. 2. Na duração da dança na parte central, a qual expressa a distância entre o alimento e a colmeia. A qualidade e a abundância de alimentos também podem estar codificadas na dança ou na quantidade de mel e feromônios liberados pelas abelhas. Tudo isso só é possível com a existência de Deus. Por milhares de anos, humanos inventaram modos de se propulsionar através da água. Mas antes dos humanos inventarem seus sistemas de propulsão, a natureza já tinha seus próprios métodos de movimento através do líquido. Não apenas nos peixes e em outras grandes criaturas aquáticas, mas também em organismos tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Talvez o sistema de propulsão mais incrível de nosso planeta é um que existe nas bactérias. Se chama flagelo, um propulsor em miniatura controlado por um motor com muitas partes mecânicas distintas, cada uma feita de proteínas. O motor flagelar se assemelha a um mecanismo rotativo projetado por humanos. Tem junta universal, buchas, estator e rotor. Tem um eixo de transmissão e seu próprio sistema de embreagem e frenagem. Em algumas bactérias, o motor flagelar roda até 100.000 rotações por minuto. O motor é bidirecional. Pode mudar o sentido de rotação, quase que instantaneamente. Alguns cientistas sugerem que o flagelo opera perto de 100% de eficiência energética. Tudo isso é feito numa escala microscópica, difícil de imaginar. O diâmetro do motor flagelar não é maior do que 5 milionésimos de 1 centímetro. Um perfeito exemplo é este peixe que reflete no mundo material marcas de seu Criador, que é a fonte de tudo.
uma obra de arte, do qual este pequeno ser deixa registrado na areia a marca de uma inteligência superior que o criou, que o desenhou. De tudo isso na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células, que dão origem a tecidos e órgãos. Podemos ver o padrão elétrico nas formações do nosso corpo. À luz da evolução, é simplesmente impossível explicar o olho, seja ele humano ou de qualquer outra criatura. Não há lugar aqui para mutações cegas, geradas ao acaso, ou saltos quânticos. Temos forçosamente de admitir a necessidade de um grande Deus Criador, para desenhar o olho e o formar. Não existe a mínima possibilidade da vida ser um acidente ou um acaso da simples evolução da Terra. As células são tão complexas que só podem ter sido criadas por um ser inteligente. As células agem como uma máquina ou fábrica que conhecemos. As células trocam uma com as outras os elementos necessários à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, chamado de DNA. DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos, do qual define informações como sexo, cor do cabelo, pele, formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas em estruturas microscópicas. O DNA é o mais avançado código que se sabe até hoje. É o software da vida. É como uma vasta biblioteca, milhões de livros que nos compõem, resultado direto e inegável do autor da vida. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Estamos dentro do organismo divino de Deus. Podemos enxergar sua inteligência, presença e padrão artístico em tudo. Desde o baile das águas vivas, que faz alusão ao campo toroidal em movimento do universo. A forma elétrica de nossas veias e artérias, raízes das árvores como nas formas moleculares. Nos relâmpagos, nos oceanos, na belíssima arquitetura dos flocos de neve. No nosso plano, no nosso reino chamado Terra, que prova incontestavelmente que Deus existe. Não negue aquele que te dá a vida. Não negue os fatos que estão ao teu redor e dentro de si mesmo, pois tudo tem um propósito e equilíbrio do qual você faz parte de um todo.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer saber se Deus existe? Apenas olhe ao redor, atentamente, e dentro de si mesmo. Sabendo da existência de Deus e do claro toque da perfeição na natureza, ainda há muitas perguntas a serem respondidas. A dualidade, do qual nos coloca o bem e o mal, a escolha entre um e outro caminho é uma delas. Olhando para as escrituras antigas e mitologias dos povos, podemos entender a relação de como começou o universo, como se deu a dualidade nesse início, e do que é permeado esse universo, qual a relação de tudo isso com a nossa própria essência conectada a Deus. A existência da dualidade está conectada à criação do universo, pois, na mesma criação deste universo, ocorreu a separação do bem e do mal. Tudo provém de Deus, e nessa separação, esse vazio se tornou a sombra que se desprendeu de Deus, o oposto a si mesmo, em natureza e essência, se tornando aquilo que chamamos caos. Deus é a perfeição em sua unidade. Ao fragmentar-se, deu-se a possibilidade a cálculos de certa maneira imperfeitos, que nunca poderão atingir a plenitude, se não estiverem unidos à fonte de tudo, que é Deus. Por isso, em Cristo é dito que está a plenitude de Deus, sendo o Messias a ponte para o caminho de volta, através da mensagem sobre o amor e sobre sermos um só corpo, sermos uma unidade, sermos um com Deus, para estarmos completos novamente. Na mitologia egípcia, Deus é o princípio do universo, que não se fez do nada, e sim, autocriou seus aspectos. Tudo vem a início de um líquido infinito cósmico, chamado Nun. Quando esse líquido se autocria e torna-se real, é Atum. Semelhante à passagem de inconsciente para consciente do ser humano. Atum criou uma massa única universal que deu origem a uma explosão, porém pré-planejada. Possivelmente é de onde o conceito da teoria do Big Bang se originou. Atum tem o poder de tornar-se a si mesmo, conceito muito parecido ao significado do nome de Deus dado a Moisés: tornar-me-ei, ou simplesmente o eu sou. Ao contrair-se, Deus criou aquilo que chamamos de caos, vazio, energia escura. Sendo ele a luz que se contraiu, formou-se as trevas, que nada mais é do que a ausência de luz. Com a ausência do bem, ele criou o mal. Com a ausência da vida,
surgiu a morte. Assim Deus criou a dualidade. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O corpo divino de Deus é o universo, e nós, seres fragmentados de Deus, compondo esse corpo. Muitos se contaminaram pelo lado sombrio ao escolher o mal na dualidade. E hoje estamos no processo de cura neste mundo material, do qual o Messias e a mensagem do amor são a chave. Ainda na mitologia egípcia, Deus, sendo bem em essência e criando essa dualidade, deu vazão ao mal, que também está relacionado ao lado sombrio da força. O caos que engole tudo e é representado por Apófis, a serpente do caos e da destruição. Apep ou Apófis é considerado por muitos a personificação do caos no submundo, inimigo jurado dos deuses egípcios, principalmente pelo deus Ra. Sendo assim, percebemos a figura do caos como desordem e algo mau em essência, ligado às trevas e à morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Também faz alusão à luta incessante entre o bem e o mal, por permitir a existência da dualidade. Também está relacionado ao ego, a emoção e a razão dentro de nós. Já na mitologia grega, segundo Hesíodo, o caos seria o primeiro deus a surgir no universo, portanto, a mais velha das formas de consciência divina. A palavra caos, em sua etimologia, significa separar, ser amplo, significando o espaço vazio primordial deixado por Deus na criação do universo. Também poderia ser chamado de Aer, ou Anapnoe, que significa respirar. Na respiração, também podemos perceber a contração e expansão em seu movimento. Nos pulmões e nas batidas do coração. No ato sexual entre os seres, podemos perceber o gerar, que é através da fricção do ato. Tudo provém do Toros, que é a energia divina, se expandindo e se contraindo na manutenção da vida e do cosmos. O caos é uma figura marcante das gêneses mitológicas, que com frequência descrevem a criação do mundo por meio de alguma substância original, em geral descrita na forma de água. Águas primordiais, oceano primevo, água da vida. As águas do Gênesis, bem como em outras mitologias, são uma representação do caos, isto é, a matéria-prima fundamental do universo, com o qual o arquiteto molda o mundo. Sendo considerado a divindade primordial, da qual todas as outras divindades saíram. Esta ideia é refletida desde religiões radicalmente distintas, como o shintoísmo japonês ou a mitologia maia. Assim, como Tiamat era o caos e está relacionado às águas da criação na mitologia babilônica. Aparentemente, nenhum sistema de pensamento mítico jamais defendeu realmente que o universo foi criado ou surgiu a partir do nada, mas sim pré-planejado. Esta é a simulação 3D do universo anisotrópico, do qual a observação nos mostra que estamos no centro do cosmos.
e podemos observar o padrão elétrico no universo. Hoje é possível entender que as cosmologias do passado quiseram dizer, quando representavam a forma do universo como uma árvore cósmica dentro de uma dualidade. A água é vital para todos os seres do nosso plano multidimensional, e a ciência atual nos faz crer que a água é um elemento comum, e que sua função seja apenas para hidratar e ser um motor que impulsiona a vida dos seres vivos e da natureza. Mas algo que não nos ensinam é que a água possui memória, uma memória inteligente, que está conectada ao nosso sangue. Ela poderia nos ajudar de maneira tão maravilhosa, tanto no âmbito físico e emocional, mas principalmente no espiritual, já que ela é a chave para curar muitas doenças. Nós transmitimos à água carga positiva ou negativa que afeta a água do nosso corpo, onde nossa estrutura corporal é composta em sua maior parte de água. Isso já foi demonstrado por científicos, como o Dr. Emoto, que é alguém fora do sistema. Ele mostra que a água reage e memoriza nosso campo energético. Os governos querem que adoeçamos e fiquemos doentes para seus lucros da indústria farmacêutica. E sabem sobre nossa relação com a água e com o nosso sangue. Nas Escrituras, vemos relação total com o Messias, que é aquele que nos oferece essa água literal para nossa cura, tanto no mundo vindouro como nesse mundo. Pois a água é o elemento que interage entre o espiritual e o físico. O sangue do Messias em nós. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. Não à toa, no ritual do batismo, essa conexão é realizada por meio de água, pois somente o Messias nos tem essa água viva para nos oferecer. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Em hebraico, não existe a palavra água no singular. Elas são sempre plural. Águas, ma'im, que é formado pelas letras hebraicas Men, Yud, Men. Podemos comparar com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, compondo assim o líquido da vida. Assim como Shamaim, do qual se refere aos céus, também sempre é plural, do qual faz alusão às dimensões celestiais acima. Ao contrário do que pensam os astronautas e a maioria das pessoas, os céus bíblicos são úmidos e cheios de águas. Em hebraico, a palavra céus, Shamaim, pode ser decomposta e textualmente significaria lá tem águas. Os céus são as águas superiores, do qual são um fluido cósmico que está presente em tudo e é intrínseco ao próprio Deus e em sua expansão para dar vazão à existência aos elementos da dualidade, tanto da morte como da vida. Na mitologia maia, Gukmats é o Deus Supremo. Achou vida por meio da água e ensinou aos homens a produzir fogo. Hunabku, principal deus para os maias, era o Deus criador de tudo. Eles entendiam que esse criador pulsava e emanava no meio do oceano cósmico. O hidrogênio é o elemento mais abundante desse oceano em todo o universo, e a astronomia sabe disso, sendo a partir dele o surgir de todos os outros elementos e bases que são responsáveis pela vida, para que a energia divina flua no meio das águas. Ao realizar combustão, libera água e energia. Hidrogênio vem do grego hydra, que significa água, mas genes quer dizer produzir, criar. Gera uma tradução literal de criando água ou criado da água. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. As 2 cadeias de nucleotídeos do DNA são unidas uma a outra por ligações chamadas de pontes de hidrogênio, que se formam entre as bases nitrogenadas de cada fita, mostrando que o hidrogênio é essencial em tudo, pois nosso DNA é a escada de Jacó dentro de nós. O Espírito de Deus se move sobre esse oceano cósmico. Cristo, Filho de Deus, é este que possui o poder sobre esse oceano cósmico. Não à toa é relatado o seu controle sobre as águas e tempestades, mostrando que é ele quem dá ordem ao caos. Não te importas que pereçamos? Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé?
Fechem a vela! Amarrem tudo! É perigoso demais! Devíamos voltar enquanto ainda é possível! Você ouviu o que ele disse? Ele quer que a gente atravesse. O que é aquilo? É uma missão! Não, Tomás! É Jesus! Ele é o Messias! Pedro. Pedro! O que está fazendo? Não tenha medo. Venha. Este é o mesmo que andou sobre as águas, e espera, façamos coisas maiores ainda, nas águas do mar da vida, na nossa luta diária, intrínseca em cada um de nós. Pedro! Pedro! Pedro. Homem de pouca fé. Por que duvidou? Você precisa ser forte. Nossas vidas são como as ondas do mar, que possuem instabilidade e variação diária, mostrando que vivemos nuances e processos de escolhas cada dia. Nos perguntamos todos os dias o porquê de enxergarmos a dualidade em tudo. Sendo Deus perfeito, o que ocorreu para a existência da dualidade? Essa dualidade se dá dentro do Deus absoluto, senão ele não seria absoluto. Tudo está dentro dele e há um sentido para isso. Em tudo há um tempo, modo e propósito. Note que nesse mundo há um ponto e contraponto, bem e mal, positivo e negativo, luz e trevas, quente e frio, direita e esquerda, prótons e elétrons, sol e lua, alegria e tristeza, cheio e vazio, guerra e paz, acima e abaixo, vida e morte. Essa dualidade é a base para dar escolha aos seres, e ela é anterior ao primeiro ser que caiu. Do contrário, Deus apenas teria gerado os seres como fantoches num grande teatro. O xadrez é um dos grandes símbolos das escolas de mistério, que representam a dualidade e a luta entre a luz e as trevas, o bem contra o mal, sendo representado pelas peças brancas contra as pretas. Nesse lapso de existência, Deus realizou o primeiro movimento e realizará o último, o checkmate, contra o lado sombrio da força. O primeiro movimento foi dado por Deus pelo lado da luz, e nessa dualidade, numa luta de movimentos perfeitos de ambos os lados, a vitória será da luz. Perceba que Deus dá o exemplo no cumprimento de suas próprias leis. Isso, por si mesmo, é uma escolha e uma autolimitação divina.
Deus sempre cumpre as normas. Se isso não ocorresse, os próprios seres celestes poderiam acusá-lo de ser um déspota, um ditador que abusa de seu poder e autoridade. Mas o Altíssimo é humilde, e ele se contraiu, abriu mão de fazer uso de todo o seu poder a todo momento. Tudo o que existe é para ele, por ele e para a glória dele. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Foi criado então esse reino ainda dentro da dualidade e com um propósito. O propósito de interação, para mostrar quem é bom e quem é mau. A justiça divina. No Éden, essa dualidade estava presente naquilo que conhecemos como árvore do conhecimento do bem e do mal, com a árvore da vida. São dois caminhos totalmente diferentes e opostos a escolher para seguir. É impossível percorrer os dois ao mesmo tempo, pois cada um leva a destinos diferentes. Assim como na eletricidade ou no magnetismo, existem cargas e polos opostos. Deus previamente criou a dualidade para a interação com os seres. Mas houveram seres que se contaminaram com esse vazio, com a escuridão, e optaram pelo lado sombrio da força. E Deus está limpando tudo isso. Mediante a escolha equivocada, o mal passou a ter domínio na Terra. E houve desordem do padrão Fibonacci e a entropia. Até os animais passaram a refletir a dualidade, mostrando uma docilidade ou ferocidade. Esse mal também deu existência aos fungos, vírus e bactérias, que trouxeram o caos. Estes fazem parte das potestades do ar agindo no micro. Semelhantemente, Deus, em seu corpo divino, comparado a uma árvore, está tirando de si todos os que não dão bons frutos no universo. Questionar as leis divinas é como querer ter uvas maiores desconectadas da videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, ele a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Algumas sociedades secretas e religiões e ideologias, como o satanismo, pregam o lado escuro da força, o culto ao ego. Buscam um estado eterno, onde o estado de perfeição seria alcançado no equilíbrio, mas esse entendimento é equivocado. Alegam que luz demasiada traz cegueira, mas falam isso partindo do âmbito imperfeito, pois na perfeição não pode existir a cegueira. Pelo contrário, a luz é o único que pode revelar tudo. A dualidade é uma lacuna passageira para fazer uma escolha, sendo essa escolha algo transitório. O perfeito vem após a escolha e não durante. Satanistas gostam de ser relacionados à figura de uma coruja. Ela é uma caçadora, um ser noturno, não emite som ao bater das asas. Símbolo da sabedoria oculta. Os filhos das trevas dizem que estão dentro de um quarto escuro e observam quem está na luz. Mas, segundo eles, quem está na luz não os vê. Porém, aqueles que estão nas trevas nunca saberão quem realmente são. Não podem fazer uma autoanálise, não enxergam a si mesmos, não sabem onde estão, onde caminham e para onde esse caminho os levará. Já quem está na luz conhece a si mesmo e sabe para onde está indo. A luz revela e deixa manifesto. A sombra que vemos é fruto da dualidade. Apenas a luz pode revelar quem somos unicamente, pois esta sempre prevalece sobre as trevas.
Mas onde está Deus? Como posso enxergá-lo num mundo que também reflete a perfeição e a imperfeição ao mesmo tempo? A resposta está onde? Na centelha divina. Deus está em nós. Deus é em nós. Não poderão jamais apagá-lo, e é de dentro para fora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Onde sempre devemos manter essa centelha divina acesa é num local de destaque, para que todos a vejam brilhar. Jesus perguntou-lhes: quando alguém acende um candeeiro, será que coloca uma caixa por cima para esconder a luz? Claro que não. A luz assim não se veria nem serviria para nada. Um candeeiro coloca-se num lugar alto para brilhar e ser útil. As trevas não poderá nos apagar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entre a luz e as trevas, a dualidade pulsa dentro de nós. Com a luz resplandecendo, fica revelado o nosso maior inimigo presente todos os dias. Este inimigo tem destruído civilizações inteiras ao longo da história. Este tem reduzido a cinzas líderes políticos e pensadores, e tem arruinado corporações multimilionárias. A tendência de pensar que tudo está girando em torno de si todos os dias e horas está nos sabotando. Redes sociais nos dão a ânsia fervente de obter coisas que não precisamos e aparentar uma vida que nem sequer existe. Este maior inimigo está dentro de si, se esconde no lugar onde você menos imaginaria estar, dentro de você. Este inimigo é o ego. Em diversas culturas, o ego é retratado de várias formas. Para o budismo, Mara é o oposto de Buda, ou seja, uma vez que Buda representa a iluminação, Mara é a ilusão. Isto é, a personificação como o demônio Mara, que teria tentado impedir Siddhartha Gautama de alcançar a iluminação. Vive no interior de cada pessoa tentando mantê-la adormecida na ilusão do mundo. It seemed as if Mara had been defeated, but in fact, he had not yet given up the battle. Now he attacked again.
go where no one else will dare. Will you be my god, architect? Finally I have met you. You will not rebuild your house again. But I am your house. And you live in me. O Lord of my own ego. You are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness. No cristianismo bizantino primitivo, se entendia que Adão estava atrelado à razão, que no Éden estava distante de Eva no momento da tentação. Eva atrelada ao lado emocional, que sem a razão ao seu lado, ou seja, sem o equilíbrio da razão com a emoção, sucumbiu à tentação do ego. A serpente, que é Satanás, representa, em essência, o ego inferior. E a busca incessante pelo prazer, saindo dos limites e acessando o proibido. Deus sabe que a ordem tem um padrão e traz a harmonia. Sucumbir ao ego traz o caos e desarmonia à existência e coloca em risco o universo. A frieza é a característica principal de pessoas que usam a racionalidade em demasia, se opondo totalmente à emoção. Tornam-se muitas vezes pessoas inertes. A emoção, por sua vez, etimologicamente significa movimento ou impulso, mas a falta de controle da emoção pode ser etérea como o ar e tão perigosa como o enxofre. Nosso corpo, como o templo de Deus, também expressa a mesma dualidade divina. Como maior exemplo, são os dois hemisférios do nosso cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o hemisfério racional, que controla os pensamentos lógicos e analíticos, além das funções físicas. Trata-se da parte responsável por processar as informações adquiridas, selecionar as que têm aplicação prática e estruturar esses dados de maneira racional. O lado direito do cérebro, por sua vez, é mais intuitivo, criativo, emocional. Este hemisfério está relacionado à orientação espacial, às atividades artísticas e à percepção ilimitada, cumprindo a função de dar sentido à percepção e de interagir com o meio. Para que as pessoas utilizem todo o seu potencial, o ideal é que a razão e a emoção estejam equilibrados. Assim, homem e mulher se completam como um só corpo, deixando em equilíbrio a razão e a emoção. Oi, John? Desculpe o atraso. Olá, você deve ser Scarlett. Sim, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Aqui. Pode sentar. Tá, claro.
Sim, eu espero que esteja com fome porque eu já pedi a nossa comida. Que bom, porque estou morrendo de fome. Eu pedi um prato com baixíssimas calorias para que você não engorde. Desculpe. Mas acho que você não tem esse problema. Você é modelo, você tem olhos incríveis. Isso deve ser... Isso é francês, né? Não. É de Wisconsin. O melhor queijo de lá. Já provou alguma vez o queijo de Wisconsin? Oh... Não. Queijo me dá gases. Olha aí, já tá! Vamos ver o que sai! Eu espero que goste do prato principal. Que nesse caso sou eu sei. O jantar está servido. Oh, meu Deus, você está bem? Eu tô bem, olha só como eu tô legal! Haha! Hora para uma verdadeira dança! Olê! Movimentos fortes! Eu tenho mãos do jazz! O que acha da nossa sobremesa? O que há de errado com você? Todos são iguais. Espera aí, Scarlett! O que você quer? Scarlett, olha, eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro. Sim, você foi. O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco, mas minha mente está fora do lugar para ser alguém que você goste. Mas quero mostrar quem realmente eu sou. Eu não sei. Podemos dançar. Eu gosto como isso soa. Você tem mais alguma coisa em mente? Então, não tá nada mal para um segundo encontro. Esqueça o encontro. Vamos formar uma família! A força é um poder metafísico e onipresente que faz parte do universo fictício de Star Wars, criado por George Lucas. Dentro da franquia, a força é um campo metafísico capaz de dar poderes aos seres vivos que são sensíveis a ela. Podemos entender a força como o poder de Deus que sustenta todas as coisas, assim como justamente a dualidade intrínseca que Deus deixou aos seres como livre-arbítrio. Deus é o eu sou, o ego superior. Quando estamos conectados a Ele, tudo está bem e em harmonia que transmite os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas quando nos deixamos levar pelo nosso ego inferior, que podemos chamar de lado sombrio, sucumbimos ao ódio, raiva, maldade e ganância. O personagem Darth Vader é o perfeito exemplo de que alguém pode ter uma mudança drástica ao acessar o lado mal no livre-arbítrio, o lado sombrio da força.
Está completando o seu destino, Anakin. Seja meu aprendiz e venha a saber como usar o lado sombrio da força. Eu farei tudo o que quiser. Tudo. Bom. Enganar a morte é um poder que apenas uma pessoa conseguiu, mas se nós trabalharmos juntos, eu sei que descobriremos o segredo. Eu me comprometo a seguir seus ensinamentos. Isso. Ótimo. A força é intensa em você. O Sith poderoso você se tornará. A partir de hoje, você será conhecido como Darth Vader. Obrigado, meu mestre. Erga-se. Ainda no universo mitológico de Star Wars, vemos a Mestre Yoda, do qual não se deixou levar pelo lado sombrio. Mas para isso, temos que reconhecer nossos erros, vencendo o ego, o nosso lado sombrio. Conceito muito semelhante àquilo que é apresentado nas Escrituras. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quando reconhecemos nossa fraqueza, é quando estamos fortes, assim diz Paulo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Apareça. Yoda me odeia, sim. Yoda não quer mais brincar comigo. Yoda acha que não tenho mais valor. Yoda não reconhece você. Não vê o que está dentro de Yoda? Escolhi não lhe dar poder. Só que passa seus dias na guerra se degradando. E com isso, eu cresço dentro de você. Conheço o seu verdadeiro eu. Me encare agora. Ou eu devorarei você. Parte de mim, você não é. Parte de você eu sou. Parte de tudo que vive.
ainda acha que eu não tenho valor? Reconhecer você, eu vou. Bate de mim, você. Sim. Mais poder sobre mim você não tem. Com treinamento e paciência, sou eu que o controlo. Controle sobre mim você não tem. Meu lado sombrio, você. Rejeitá-lo, eu vou. O Messias passou pelo seu grande teste psicológico ao vencer seu ego e dominar a Satanás no deserto, na famosa passagem da tentação. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Satanás. Disse-lhe então o diabo: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você, e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Agora, sabendo como enfrentar nosso maior inimigo dentro de nós, do qual chamamos de ego, e nosso maior inimigo do lado de fora, do qual chamamos de Satanás, estamos preparados para os próximos passos do desafio da vida. O próximo passo é entender como é o universo e que você faz parte dele.
Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. É importante entendermos que assim como a maior parte de nosso corpo é água, assim é o corpo divino e as águas primordiais que permeiam o universo. A ciência da simática demonstra de maneira concreta e perceptível como as estruturas sonoras são importantes em formas geométricas simétricas. Esta ciência foi estudada nos anos 60 pelo doutor suíço Hans Jenny, que estudou em seu laboratório o fenômeno que produzia ondas sonoras na matéria. Com esses métodos, hoje a ciência pôde confirmar como o poder do som pode configurar a matéria de várias maneiras, incluindo a água. De acordo com os mais recentes experimentos realizados pelo Dr. Emoto no Japão,
é derivado da compreensão de como certos sons, frequências vibratórias e música permitem que o corpo ative poderes de cura e harmonização. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Estamos dentro do corpo universal de Deus e somos como células agindo dentro da anatomia divina. Não à toa, a metáfora bíblica do corpo de Cristo e a Igreja pode tomar proporções não apenas metafóricas, mas até mesmo literais dentro do universo da anatomia divina. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função.
Assim compomos parte do macrocosmos, onde os céus ou dimensões são divididos no corpo divino. As Escrituras apresentam metáforas da anatomia de Deus, do qual nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos no corpo. Isso é importante, porque nós sempre fomos ensinados que no cérebro é onde toda ação acontece. Enquanto o cérebro tem campos elétricos e magnéticos, eles são ambos relativamente fracos em comparação aos do coração. O coração é também o primeiro órgão formado no útero, e todo o resto dos órgãos vem depois. Através dos gametas masculino e feminino dos pais, por meio de energia elétrica, desencadeando uma onda de despolarização que se difunde por toda a superfície do óvulo. Essa alteração de carga elétrica na superfície da membrana plasmática do óvulo impede que ele seja fecundado por mais de um espermatozoide, garantindo que apenas um espermatozoide fecunde aquele óvulo. Com onda e frequência, organizando a distribuição dessa energia, definindo a matéria da mesma forma que a simática, que é a inteligência e consciência divina, traz os seres à matriz do mundo. Sendo tempo depois formado o primeiro órgão do ser humano, que é o equivalente à sala do trono de Deus no interior do homem. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrir que o coração é um órgão de inteligência e não apenas a estação principal de bombeamento do corpo. Mais da metade do coração é composto de neurônios, assim como os neurônios que compõem a natureza cerebral. É o nosso maior aparato biológico e excede a nossa inteligência. O coração é o que possui maior força no campo eletromagnético. O coração não apenas pulsa em sintonia com suas células, mas também produz um sinal eletromagnético que irradia para além da célula. Os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais. Uma leitura do espectro de frequência do coração podem ser tomadas a partir de 3 metros de distância do corpo. O coração é eletricamente mais forte 100.000 vezes mais do que o cérebro, e até 5.000 vezes mais forte que o cérebro magneticamente. Como tudo é elétrico e eletromagnético, isso mostra que estamos conectados com tudo e mudamos a nossa realidade com energia de nossos pensamentos, ações e sentimentos. Essa realidade é expressa nas Escrituras e muitos pontos são associados com o nosso próprio corpo, pois nosso corpo é o templo do Espírito. É um mapa do universo para aqueles que sabem decodificá-lo. Ao redor do trono de Deus estão 24 anciãos vestidos de branco, que se curvam. O corpo humano tem 12 costelas de cada lado, cada uma voltada para baixo. Existem 4 criaturas vivas ao redor do trono, com olhos dentro e fora. O coração tem 4 câmaras com orifícios dentro e fora, para a passagem do sangue. Trovões e relâmpagos procedem do seu trono. O coração tem um sistema elétrico que atravessa o coração muito semelhante a um relâmpago, causando contração miocárdica. Nossos corpos são chamados de templos do Deus vivo e curiosamente têm semelhanças com a sala do trono e do universo elétrico, que é o corpo do Deus vivo, o macrocosmos. Como é acima, é abaixo.
O mal é um câncer dentro do padrão da ordem e da lei estabelecida do Criador Supremo. Todos os seres que agem contra a vontade ou padrão divino se tornam câncer e adoecem o universo. Como células cancerígenas no corpo, precisam ser eliminados para não adoecerem todo o corpo por completo. Crescem desordenadamente, sendo necessária a separação, decretado o estado de quarentena. Esse é o estágio que fazemos parte hoje, uma vez que caímos e temos que passar pelo processo da cura. Cristo, o Messias, adentrou na parte doente que estamos e nos mostrou como agir para herdarmos a vida eterna. Nós agora somos os anticorpos que devemos influenciar e apregoarmos a mensagem de amor que o Messias nos ensinou. Fica a pergunta final. Nós sabemos que Deus existe. Sabemos que o universo é energia, frequência e vibração. Nós sabemos que o universo é o corpo de Deus e que fazemos parte dele. Sabemos que o próprio Deus deu vazão à existência do mal, pois dele provém absolutamente tudo, pois todos os seres provêm dele. Sabemos que a dualidade, o bem e o mal, são intrínsecos a tudo, e o mal é a desordem do padrão da ordem de Deus. O mal é a doença que adentrou o universo para dar chance que os seres tenham a livre escolha. Sabemos que Cristo é o ser que nos religa a Deus, o Pai, através de seu Espírito, que é a energia, e nos ajuda a combater a dualidade. O nosso inimigo que está dentro de nós, que é o ego. Mas Deus, sendo perfeito em essência e sendo o todo, o que motivou a Deus criar toda a realidade que vivemos? Qual é o motivo de Deus ter feito todas as coisas, mesmo sabendo que a existência do mal alteraria a ordem do padrão do universo perfeito? Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Há somente duas explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações.
Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha. O arquiteto ou figura de Deus do filme Matrix se mostra um ser totalmente frio e racional, colocando a perfeição matemática acima de tudo. Em realidade, Deus possui o equilíbrio perfeito entre razão e emoção, na escolha por interação e para compartilhar amor, e que todos os seres criados contemplassem sua glória e recebessem seu amor. Houve um preço que apenas a dualidade pôde trazer. Este preço é a imperfeição. Nós somos a imperfeição divina buscando aperfeiçoamento. Porque Ele assim o quis. Deus quis precisar de nós. Ele é a perfeição que interage com a imperfeição que está em nós. O livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, mas também muito perigosa, incluindo o risco de uma rebelião e a possibilidade de que o amor de Deus seja rejeitado. Vejam que o amor real não pode vir de uma criatura pré-programada e não pode ser forçado. Deve ser voluntariamente dado. Por exemplo, mesmo que seja bonito este cachorro robô, na verdade, nunca poderá amar-me. Posso fazer que pareça que me ama, mas só estará seguindo instruções pré-programadas. E que opção? Por outro lado, este pequenino está realmente feliz em ver-me. Ele decidiu dar-me seu afeto. E com o tempo, nossa relação se fará mais forte, enquanto eu ame e cuide bem dele. Do mesmo modo, um Deus de amor só quer amor verdadeiro de suas criaturas. E para que isso aconteça, elas precisam ter o livre-arbítrio. Muito além da eternidade, além do nosso espaço-tempo, Deus estava em seu estado único e pleno, mas decidiu amar, e de si mesmo deu existência à sua criação. Deus quis ver a Deus e criou as dimensões superiores, chamadas de céus, e terra, as dimensões inferiores mais densas, que são a base do universo. O universo é permeado das águas do oceano primordial, que são vivas à medida que a energia viva de Deus passeia pelas águas. Deus é espírito, o espírito é elétrico, causando ionização por onde passa. O plasma é o que dá vida ao universo elétrico. As escrituras antigas decodificam o que ocorreu nos céus através de suas histórias. Como é acima, é abaixo. Elas trazem um segredo que sempre esteve claro, mas ao mesmo tempo oculto por dogmas religiosos, de que a dualidade é presente em todos os seres, desde o Pai Celestial e seu Filho, que é Cristo, o Messias, e todos os espíritos criados, toda a criação. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Árvores sempre foram conexões, e este fruto é a literalidade e metáfora do resultado da boa ou má escolha. Nessa passagem fica claro que Deus, que Cristo, todos os seres espirituais, possuem o conhecimento, o acesso para essa dualidade viva.
Os espíritos dos homens seriam colocados no Éden em estado inicial da inocência. Mas logo os primeiros já falharam em seu teste e foram seduzidos ao corromper sua consciência em busca de vida eterna, fora da fonte da vida que é Deus. A lógica da escolha é inquestionável, e o primeiro que possui tal característica é Deus. Deus não possui sentimentos humanos, mas sim, nós possuímos sentimentos divinos que procedem da fonte que é Deus. A chave mais importante do porquê Deus ter criado todas as coisas está nos versos das Escrituras e em suas entrelinhas. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus colocou Adão num sono profundo, durante o qual Deus fez a noiva de Adão, Eva, a partir do lado de Adão. Através da solidão de Adão, Deus quis demonstrar que esteve em estado semelhante e desejou dar início à criação para ter uma interação com todos. Vemos o mesmo paralelo em Cristo, que também esteve só no Getsêmani e até mesmo em momento específico na cruz. O último Adão, Jesus, morreu na cruz, sofrendo o sono da morte por todos. O seu lado foi perfurado por uma lança. Assim, uma ferida no lado do último Adão também produziu uma noiva, a verdadeira igreja, a noiva gloriosa sem mácula. O desejo de Deus foi interação, compartilhar amor, dar esse amor, e da mesma maneira, receber essa troca, esse amor, um relacionamento. Este é o sentido de toda a criação do mundo. O amor é a força motriz do mundo, é a força motriz do universo. Deus é amor, e através de seu Espírito, Ele compartilha o amor, seu poder a todos. Este foi o grande desejo do Pai. E tudo isso foi possível apenas com a existência da dualidade, do qual é o crivo para mostrar o quão genuíno é o nosso amor por Ele. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três. O maior destes é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Dentro de mim, uma guerra é travada entre a morte e a vida. Tempestade, chuva, trovão, lama cobre o campo como um manto escuro. Dentro de mim soa o grito de muitos, de 1 milhão de feridos. Se engana quem ignorar nosso antigo início, paz virá de um conflito. Transparência e mistério. No meu peito, em meu coração, oceano e deserto, poesia e silêncio. No meu peito, em meu coração, o sacro e o profano, mil verdades, enganos. Dentro de mim, o bem e o mal. Dentro de mim, o falso e o real. E eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra, o final. Sabemos que Deus é real. E sabemos que o erro não está em Deus, mas em nós. É hora de despertar e saber quem é você e o que está fazendo aqui. Qual o sentido da sua vida? Bem-vindo, cidadão dos céus.